Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal. Iniciamos a nossa aula hoje parabenizando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que neste fim de semana comemora 106 anos de existência no estado de Roraima. Deus abençoe esta tão grande instituição, Deus abençoe os nossos pastores, o nosso pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho e todos os obreiros que colaboram para o crescimento desta grande obra. A nossa aula de hoje é a lição de número 9, livro de 1 Crônicas, a genealogia de Israel e o resgate da adoração a Deus. O livro de 1 Crônicas é o 13º livro da Bíblia Sagrada e é o 8º entre os livros históricos. Ele é o assunto da nossa lição. Iniciando a nossa aula, capítulo de número 1, Introdução ao livro de 1 Crônicas. Meus irmãos, hoje este é o assunto da nossa lição e certamente, assim como os demais livros da Bíblia, temos muito a aprender com o livro de Crônicas. Acompanhe na sua tela. O título Crônicas. O título em hebraico significa anais ou história. O livro teria sido escrito para guardar a história, ou seja, ela foi preservada de forma escrita para que a história pudesse ser conhecida pelas futuras gerações. O título Paralipomena, na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, significa coisas omitidas e que o autor sagrado desejava suprir a ausência de informações. Este título grego descreve bem o título de Crônicas, porque ele é um livro que registra histórias que já estão escritas em outros livros, porém traz detalhes que nos outros foram suprimidos. O escritor é Esdras, segundo a tradição judaica. 1º e 2º Crônicas formam um mesmo volume. Meus irmãos, o que corrobora a ideia de que o escriba Esdras seja o autor do livro de Crônicas é o fato de que os 2 últimos versículos de 2 a Crônicas é exatamente idêntico aos 3 primeiros versículos do livro de Esdras, o que nos leva a pensar que Esdras seria sim o autor do livro de Crônicas. Introdução ao livro. Crônicas não é a continuidade do livro de Reis. A história registrada é pré-exílica. A origem e perspectiva, no entanto, são pós-exílicas. Meus irmãos, o que eu vou lhe explicar aqui é muito importante para você entender o livro de Crônicas. Nós estamos estudando os livros históricos e eles vêm numa sequência de relatos, uma após a outra, como sendo uma única história. A nossa última lição foi o livro de Reis. Porém, o livro de Crônicas, que dá sequência como livro da Bíblia, não é uma sequência na história, porque o livro de Crônicas repete a história que nós já estudamos no livro de Samuel e também no livro de Reis. Acontece que quem escreveu o livro de Crônicas, que foi Esdras, não viveu na época nem de Samuel e nem na época dos reis. Se você lembra, o livro de Reis finaliza com a deportação de Israel para a Síria e com a deportação do Reino do Sul, Judá, para a Babilônia. O povo de Israel fica 70 anos na Babilônia. Após esses 70 anos de exílio, surge o personagem Esdras. E Esdras, após os 70 anos de exílio, escreve o livro de Crônicas recontando a história novamente. Ele reconta a história de Samuel e a história registrada também no livro dos Reis. Acompanhe aí na sua tela. Como você pode ver aí, o primeiro livro de Crônicas, ele conta histórias
que já está contada no livro de 2 Samuel. O segundo livro de Crônicas registra histórias que estão escritas em 1º e 2º Reis. O livro de Crônicas inicia com a genealogia em Adão e finaliza com o decreto de Ciro. Meus irmãos, quem é Ciro? Ciro é o que estava reinando na Babilônia na época em que Israel deixou de ser escravo para poder voltar para a sua terra. Ciro era o imperador que fez o decreto que autorizava os judeus saírem da Babilônia como escravos para retornar para a sua terra em Judá, momento em que Esdras escreveu o livro de Crônicas. Continuando aí, o livro de Crônicas, ele está dividido em duas partes principais. É a genealogia de Israel, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 9, e a segunda parte do livro trata sobre o reinado de Davi, do capítulo 10 até o capítulo de número 29. Temos agora aí à nossa frente o objetivo do livro: lembrar aos exilados que eles são a parte remanescente do povo do concerto, através das genealogias, que está do capítulo 1 ao capítulo 9. Meus irmãos, pensem comigo, o povo estava escravo na Babilônia durante 70 anos. Muitos morreram e muitos nasceram nesse período. A geração que agora o rei Ciro liberta para voltar para Jerusalém, o povo que deixaria de ser escravo para ser livre, esse povo nunca conheceu Jerusalém. Uma parte desse povo nunca conheceu a história. Então, o autor de Crônicas escreve o seu livro do capítulo 1 ao capítulo 9, trazendo uma enorme genealogia para mostrar para estes remanescentes que eles são a continuidade do povo de Deus. Esse é um dos objetivos do livro de Crônicas. Acompanhe na sua tela. O segundo objetivo: avivar a promessa aos judeus feita a Davi. Isso vai do capítulo 10 até o capítulo 29, que incluía a continuidade do reino e a reconstrução do templo. Meus irmãos, o povo que era escravo e agora é livre nunca fez parte de um reino independente, porque já nasceram como escravos, a grande maioria deles. A grande maioria não conhecia Jerusalém, a grande maioria não conhecia o templo, então o livro de Crônicas foi escrito para que aquele povo entendesse que, além de eles fazerem parte da genealogia do povo escolhidos por Deus, eles também são os herdeiros da promessa de Deus para Davi, estava sobre eles, e neles Deus cumpriria todas as suas promessas. Dando continuidade, temos o capítulo de número 2, a importância da árvore genealógica para Israel. Acompanhe aí na sua tela. Genealogia é o estudo da origem, da descendência e da relação entre famílias. Em Crônicas, a genealogia ocupa os primeiros 9 capítulos do livro, iniciando em Adão, primeiro homem, e finaliza com a descendência de Saul, primeiro rei de Israel. Meus irmãos, a Bíblia, nesses 9 capítulos de Crônicas, tem centenas de nomes de pessoas dentro desta genealogia. Quando comparamos com outras genealogias espalhadas na Bíblia, percebemos que existem algumas divergências. Algumas divergências são facilmente explicadas, outras nem tanto. Por isso, a Bíblia nos dá um conselho: que não venhamos a perder tempo debatendo com genealogias. Acompanhe na sua tela. Tito, capítulo de número 3, verso 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs.
Meus irmãos, percebam uma coisa, a Bíblia não está dizendo que a genealogia é inútil ou vã. O que ela está dizendo é que os debates acerca do assunto são vãos. Por quê, meus irmãos? É impossível que a genealogia pudesse ser escrita tão perfeitamente que pudesse ser composta por todos os descendentes. Quando uma genealogia ela é escrita com um objetivo. E nem todos os descendentes são importantes dentro daquele objetivo. Por isso acaba que alguma genealogia suprem, reprimem ali algumas informações, omitindo alguns personagens, porque não era o objetivo da genealogia. Porém, a genealogia ela é importante. Acompanhe na sua tela novamente. Importância e propósitos. Primeiro, a genealogia é importante porque ela é um importante instrumento para a cronologia bíblica, ou seja, através da genealogia dá para contar o tempo. Segundo, preservar a árvore genealógica das tribos. Tem o exemplo aí dos levitas, que está em Esdras, capítulo 2 e verso 62. Ocorre que depois do exílio da Babilônia, muitas pessoas diziam que eram descendentes de Arão e por isso eles poderiam ser sacerdotes. Porém, quando foi pesquisar na genealogia, descobriu-se que muitos que diziam que eram sacerdotes não descendiam de Arão, por isso foram expulsos do sacerdócio. Ponto 3. A origem de Israel é o próprio Deus. A genealogia mostra isso para nós. A primeira pessoa da árvore genealógica é Adão, e Adão veio de Deus. Então, todos que descendem de Adão vieram do próprio Deus. 4. Vincular o povo do cativeiro a seus antepassados. A genealogia tinha essa importância, como eu já vos disse. Demonstrar que aqueles que agora são livres, depois da deportação para a Babilônia, fazem parte do primeiro povo de Israel, o povo lá de Samuel e de 1 Reis, que nós já estudamos. 5. Revelar que a tribo de Judá é a remanescente escolhida para a continuidade do povo de Deus, o novo Israel. Meus irmãos, se você parar para perceber, você vai ver que o livro de Crônicas não cita o reino de Israel, aquele reino que foi deportado pela Assíria lá para o território dos assírios. Ele não cita. Por que ele não cita? Porque esse povo se perdeu na história. Os remanescentes de todo Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, é apenas Judá. Por isso, Judá é o novo Israel. Meus irmãos, na sequência temos o capítulo 3, a descendência do rei Davi. Meus irmãos, o livro de Crônicas, ele se ocupa de forma demasiada em demonstrar toda a genealogia de Judá, colocando Judá em evidência dentro da genealogia. E no livro de Crônicas, após a genealogia, só conta a história de vitórias e conquistas de Davi. Qual é o objetivo do escritor? O objetivo é revelar para nós e para o povo que as 12 tribos de Israel no modelo antigo deixaram de existir e agora o povo de Deus é o povo da tribo de Judá, que são os remanescentes da Babilônia. É isso que vamos ver nesse momento. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí descendência de Davi. Eu trouxe aí a ascendência tribal de Davi, que é Jessé, Boaz, Salmão, Judá e Jacó. E do outro lado nós temos os descendentes real, da realeza, os reis. Nós temos aí Salomão, Roboão, e queria que você frisasse esses dois aí, Jeoaquim e Zorobabel, que é a sequência genealógica dos reis de Judá, descendentes de Davi. Meus irmãos, o primeiro rei de Judá foi Roboão. Após Roboão tiveram mais 20 reis, até Jeoaquim, que é esse que está aí na imagem,
que ficou preso na Babilônia e teve a sua prisão relaxada e foi morar no palácio real. Ou seja, foi esse Jeoaquim que sofreu a invasão da Babilônia e foi levado com o povo como escravo para dentro da Babilônia. Depois que o Império Babilônico caiu, surgiu o Império Persa, que sob o comando de Ciro, nomeia Zorobabel, que é esse próximo personagem aí, neto do último rei de Judá, ou seja, ele é neto de Jeoaquim, para retornar para o território de Judá e recomeçar a cidade com os israelitas libertos da escravidão, pelo decreto do próprio Ciro. Zorobabel não é rei, ele é governador, porém ele é descendente direto de Jeoaquim, que é descendente da tribo de Judá. Ou seja, em Zorobabel, a tribo de Judá continua o reino do rei Davi. Meus irmãos, olha a sequência do texto aí. Crônicas foi escrito para mostrar que Judá e Levi foram preservados por Deus para dar continuidade ao povo escolhido, visto que em Davi o propósito divino operou para a formação da nação, seu templo e seu culto. As únicas duas tribos que são registradas no livro de Crônicas é Judá e Levi a respeito dos sacerdotes. Deus então preservou duas tribos, Judá e a tribo de Levi. Continuando, o povo de Israel como nação, seja no modelo de 12 tribos ou reinos do norte e sul, não mais existia no pós-exílio, e sua continuidade seria através de uma única tribo, a tribo de Judá, sendo chamada de judeus até o dia de hoje. Portanto, os judeus é o novo Israel. Meus irmãos, isso está muito claro para nós dentro do livro de Crônicas. O objetivo é, o livro de Crônicas quer mostrar para nós que o modelo antigo de povo de Israel não existe mais a partir de agora. O povo de Deus é a tribo de Judá, que passou a ser chamada de judeus. Meus irmãos, estes que passaram a ser chamados de judeus era formado predominantemente pela tribo de Judá. Porém, ali tinha povo de Benjamim, tinha povo de Simeão, talvez tivesse até alguém da região do Reino do Norte, mas o importante é, todo mundo estava mesclado e a partir de agora todo mundo era tribo de Judá. Por isso passaram a ser chamados de judeus. Vou lhe mostrar 3 fatos que corroboram a ideia de que Judá é o novo Israel. Acompanhe na sua tela. Judá, o novo Israel. Fatos que corroboram esta afirmação. Primeiro, após o cativeiro de ambos os reinos, o reino do norte e o reino do sul, Judá foi a única tribo a ser preservada, com exceção de Levi, é claro que era classe sacerdotal. Segundo, pós-exílio, nunca houve rei sobre o povo, e a esperança de um novo reino passou a ser o Messias, o futuro rei, que restauraria o reino a Israel, promessa feita à descendência de Davi, ou seja, era uma promessa para a tribo de Judá. Isso faz nós pensarmos a razão pelo qual Deus preservou essa tribo. Terceiro, a restauração espiritual de Israel dependia da reconstrução do templo, e este seria erguido em Jerusalém, capital do reino de Judá. Meus irmãos, essas informações mostram que sim, o propósito de Deus era preservar a tribo de Judá. Por isso, foi uma tribo preservada e essa tribo passou a ser o novo Israel. Na sequência, meus irmãos, capítulo de número 4, Davi traz a arca para Jerusalém. Meus irmãos, não vou fazer nenhum comentário acerca desse tópico, porque há umas 3 semanas atrás nós publicamos o vídeo do 2º livro de Samuel, onde nós citamos toda essa história de forma resumida,
quando Davi traz a arca para a cidade de Jerusalém. Faço a sugestão de que você possa pesquisar esta nossa videoaula. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, um link onde você pode ser encaminhado diretamente para esta videoaula. Ainda no capítulo de número 4, temos o tópico 4.1, geração de adoradores apenas de boca, mas não de coração. Meus irmãos, o comentarista da nossa lição faz um contraste aqui entre o verdadeiro adorador que era Davi e a adoração do povo de Israel, que muitas vezes era apenas da boca para fora. Quando falamos acerca da adoração, eu acredito que não há personagem bíblico que melhor possa nos ensinar acerca de adoração do que aquele que todo dia é adorado, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. E Jesus nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 4 e verso 23, falando acerca de adoração, ele inicia dizendo: Deus é Espírito. Ele está nos dizendo, primeiramente, que Deus é um nível mais elevado do que o nosso. Deus não é humano, Deus não é carnal, Deus é espírito, a sua natureza é superior à nossa. Por isso, quando vamos adorá-lo, deve ser com reverência, com temor, porque a sua natureza é maior do que a nossa. Continuando, Jesus diz: Deus é Espírito, e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, adorar em espírito é transcender a ordem natural das coisas e alcançar um nível espiritual de adoração. É um nível de adoração mais elevado. E essa adoração tem que ser verdadeira, ou seja, sem fingimento, sem falsidade, sem a intenção de que os outros vejam, mas que apenas Deus perceba o adorador que você é. Isto aconteceu com Davi. Ele entra na cidade de Jerusalém juntamente com a arca e, mesmo sendo rei, adora a Deus ao ponto de que a sua mulher, olhando da janela, despreza-o no seu coração. Ela não entendia, mas Davi não estava se mostrando ao povo. Davi estava se entregando em adoração ao próprio Deus. Meus irmãos, Jesus nos ensinou acerca da adoração não somente com palavras, mas também com atitudes. No Getsêmani, quando Jesus foi orar por nós, a Bíblia diz que ele nega sua própria vontade, dizendo ao Pai: não se faça a minha, mas a tua vontade se cumpra sobre mim. Jesus estava negando a vontade, ou seja, a alma dele estava inserida naquela adoração. Jesus começa a suar gotas de sangue, mostrando para nós que o seu corpo estava envolvido na adoração. Chega um anjo para servi-lo, o que demonstra para nós que a adoração havia alcançado níveis espirituais. Queridos, Jesus nos ensina que a verdadeira adoração deve ser composta com o corpo, com a alma e com o espírito. A adoração que Deus merece de cada um de nós deve envolver o homem por inteiro e não apenas parte dele. Que possamos aprender com Jesus de Nazaré a forma como melhor devemos adorar. Meus irmãos, chegamos ao último capítulo da lição, capítulo de número 5. Davi institui as funções no templo. Meus irmãos, o livro de Crônicas foi escrito para o remanescente de Israel, que é a tribo de Judá, que agora livre está retornando para Jerusalém. O autor tem o objetivo de buscar as informações acerca da organização administrativa do serviço sacerdotal. Por isso, ele traz no livro de Crônicas as informações da reforma administrativa que Davi fez para todo o sacerdócio. Qual foi a necessidade dessa reforma? O tabernáculo já não existia mais.
Agora, o templo construído por Salomão seria o templo onde o povo iria adorar. Naquela época, Davi então fez uma reforma litúrgica, dividindo os levitas e os sacerdotes em cargos e também em escalas de trabalho. É isso que nós vamos ver nesse capítulo. Nesse raciocínio temos aí o tópico 5.1, as funções no templo. Esse tópico aborda exclusivamente o serviço levítico. Meus irmãos, vamos aprender então acerca deste assunto. Acompanhe aí na sua tela. Levitas não sacerdotais. Nós temos aí os cargos e também temos as suas atividades. Nós temos os assistentes, que são levitas que auxiliavam os sacerdotes no sacrifício e também nos pães consagrados. Nós temos os levitas auxiliares, que eram levitas que zelavam pela manutenção e limpeza do templo. Nós tínhamos os músicos, levitas responsáveis pelo louvor, músicos e também cantores, e também por fabricação de instrumentos musicais. Nós tínhamos aí os porteiros, que eram os levitas responsáveis pela recepção e segurança do templo. Nós tínhamos também os tesoureiros, que eram levitas que cuidavam da contabilidade e recebiam os dízimos e ofertas. Tínhamos os administradores, que eram levitas que faziam a supervisão e gestão dos serviços. Nós tínhamos os juízes, que eram levitas que auxiliavam os sacerdotes nos julgamentos de casos e também de doença. E tínhamos também os escribas, levitas responsáveis por registrar a história, eram escritores, eram copistas daquela época. Meus irmãos, nosso objetivo com esse quadro não é mostrar tudo o que eles faziam, é apenas mostrar alguns dos serviços que pelos levitas eram desempenhados. Uma coisa que nós percebemos aqui é que levitas não só cantava. Hoje nós chamamos os músicos de levitas, que não está errado. Porém, o porteiro é levita, o que limpa a congregação é um levita. Todos os irmãos que trabalham na igreja é levita, porque esta era a função da tribo de Levi. Trabalhar para que a adoração a Deus tivesse ordem e decência e que tudo acontecesse da forma como agradava a Deus. Chegamos ao nosso último tópico, 5.2. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Meus irmãos, havia tantos sacerdotes que houve a necessidade de separá-los em turnos, ou como melhor dizemos hoje, separados em escalas de trabalho. Na época de Jesus, havia tantos sacerdotes que, além da escala de trabalho, era feito um sorteio para quem iria apresentar o sacrifício. Acredita-se que existia o sacerdote que morreu e nunca apresentou um sacrifício, porque nunca foi sorteado. Embora a Bíblia nos apresente muitos sacerdotes, a ordem sacerdotal se resume apenas em duas: a ordem de Melquisedeque e a ordem dos levitas. Melquisedeque é o primeiro sacerdote que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia não nos fala muito a seu respeito e também não nos diz muito acerca da liturgia que ele executava no momento da adoração. Cremos que a liturgia era semelhante à de Jó, porque Jó era contemporâneo de Melquisedeque. Todo final de tarde ele fazia um sacrifício pelos supostos pecados dos seus filhos. Acreditamos que Melquisedeque fazia dessa forma, sacrificava pedindo o favor de Deus pelo seu povoado. Se você tiver curiosidade e quiser aprender mais sobre Melquisedeque, uma das minhas primeiras aulas aqui no canal foi acerca deste homem de Deus. O assunto é Melquisedeque, fundamento da obra de Cristo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também um link que você vai acessar com mais facilidade. A segunda ordem sacerdotal era a ordem levítica. Essa sim, a Bíblia traz toda uma instrução de como deveria ser este sacerdócio. Acompanhe aí na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, acerca dos sacerdotes. Eu trouxe primeiro uma informação aí da origem.
A tribo de Levi, nós temos aí Levi, de Levi nasceram Gerson, Coate e Merari. Olha só o texto aí. Levita é todo aquele que descende da tribo de Levi. Porém, somente os levitas, filhos de Arão, eram sacerdotes. Em outras palavras, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Só podia ser sacerdote o levita que era descendente de Arão. Essas duas fotos que nós temos aí são fotos representativas que mostram o sumo sacerdote com toda a sua vestimenta sacerdotal no momento em que ele sacrificava e entrava dentro do santuário, no Santo dos Santos. E do outro lado aí nós temos o sacerdote vestido uma roupa comum, uma roupa do seu dia a dia. Função dos sacerdotes, função principal, oficializar a adoração no templo. Ele inspecionava e avaliava o sacrifício, ele executa a liturgia dos sacrifícios e também entra no Santo dos Santos, no caso aqui o sumo sacerdote. Funções secundárias, desenvolvia atividades sociais. Era a função dos sacerdotes ensinar a lei, responsabilidade jurídica, jurava casos de crime e também fazia exames e diagnósticos de saúde. Meus irmãos, não é nosso objetivo aqui também trazer todas as funções sacerdotais, mas para poder nós aplicarmos em nossa aula já temos aí algumas informações. Meus irmãos, o tempo da ordem sacerdotal, tanto de Melquisedeque como também dos levitas, passaram. E agora entrou uma nova ordem, segunda ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Jesus de Nazaré. Um sacerdote que não morre, um sacerdote que é eterno e que apresentou um sacrifício melhor num santuário que não era o terreno, mas no céu perante o trono de Deus. Então toda essa classe sacerdotal foi substituída por um melhor e mais poderoso sacerdócio, o sacerdócio de Jesus de Nazaré. Jesus nomeou também a nós como sacerdócio real. Por isso, meus irmãos, precisamos desempenhar as atividades sacerdotais que nos são inerentes. Quais? Diante de Deus, apresentar os homens para que o mundo possa aproximar-se de Deus. Nós, como sacerdotes, somos os intermediadores entre Deus e a humanidade e precisamos exercer o nosso sacerdócio. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até este momento. A você que ainda não é inscrito, quero lhe fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal. E na oportunidade, acione o sininho, que dessa forma o YouTube vai lhe comunicar assim que postarmos uma nova videoaula. Também quero lhe convidar a fazer um comentário aqui no nosso canal. Será um prazer saber de onde você está falando e até onde o nosso vídeo tem chegado. Então diga qual a sua congregação, de qual cidade ou de qual estado você está nos assistindo, que isso nos dará uma enorme alegria. Deixe também o seu like, diga que você gostou da nossa aula, se a aula tem lhe ajudado. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.